meus sonhos e os sonhos de Deus. Quando o que eu quero, o que eu sinto, a minha vontade, entra em conflito com o que Deus quer e com a vontade de Deus. Você já viveu esse dilema? Você sabe que aquilo não é algo que agrada a Deus, mas você fica naquele dilema: será que Deus me entende? Será que Deus aceita? Deus podia abrir uma exceção para mim? Mas cada vez mais eu vejo as pessoas confundindo isso. E hoje nós vamos falar muito sério sobre isso. Os meus sonhos e os sonhos de Deus, e vocês vão perceber hoje como é simples, porque as duas coisas se encaixam perfeitamente. É só a gente ter um pouquinho de discernimento. Até porque nós vivemos em uma época em que as pessoas são ensinadas a seguir seus sonhos. Ah, como tem gente dizendo para você, para o outro, para aqui, acolá, siga seus sonhos, siga as suas vontades. Frases como: acredite em você, vá atrás do que você quer, o mundo é seu, né, você é um vencedor, mudam a forma como as pessoas pensam e planejam a vida. Só que quando a gente volta o nosso olhar para Deus, a coisa não funciona bem assim. Para que não façais conforme o vosso querer. É uma regra tão interessante que tem hora que a gente se perde nela. E eu me pergunto, e quando os nossos sonhos não estão alinhados com os sonhos de Deus? Você já quis muito uma coisa e parece que todas as portas se fecharam para aquilo? Você já se esforçou tanto com algo que de repente virou nada? Quando os nossos sonhos não estão alinhados com o de Deus, duas coisas acontecem: frustração constante e sensação de fracasso, mesmo quando há um esforço. Nossa, Deus me mostrou que é para eu fazer isso. Esse Deus me mostrou também é um dilema, né? Deus me mostrou, você não sabe se Deus te mostrou ou se é só você tendo vontade de fazer uma coisa que você já queria muito. Deus me mostrou que eu devo fazer algo e você faz e a coisa não dá certo, aí Deus desmostrou, né? Eu matando a língua portuguesa. E interessante que dentro daquilo que a Bíblia ensina, nós precisamos entender uma coisa muito interessante, que está lá em Provérbios 19, 21, que há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. E esse aqui é o tipo de texto que a gente não gosta muito de entender, de absorver. Porque não tem nada de errado em você fazer planos, em você sonhar, não tem nada de errado em você querer as coisas, em imaginar a sua vida lá para frente. A questão toda é que, no fim, sabe o que vai permanecer? O propósito do Senhor. Não tem como você fugir. Se você caminha com Deus, anda com Deus, crê em Deus, não tem como você fugir. Ou seja, você pode até sonhar, mas é Deus quem determina o destino final. Então hoje nós vamos entender quando os sonhos são nossos, quando os sonhos são de Deus e quando nossos sonhos e os de Deus se alinham. Vamos orar? Vai ser muito bom mesmo. Pai, obrigado por ser esse Deus que ensina para nós coisas que realmente nós precisamos saber, que moldam nossa vida, nosso futuro, que moldam a nossa história de uma forma muito especial. Que esta noite seja para nós uma noite de elucidar, de trazer à luz aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas e nos ajudar a entender o que é do Senhor e o que é do nosso coração. Pedimos e oramos que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É exatamente isso. Meu sonho, meu propósito, meu desejo. E a vontade de Deus, o sonho de Deus e o propósito de Deus. Quando é que essas duas coisas se encontram? O que permanece e o que não permanece? Para eu falar sobre isso, eu preciso primeiro esclarecer uma coisa para vocês, que é essa daqui. Uma das maiores ilusões humanas é acreditar que todo desejo interno é legítimo. Você sabia disso? Uma das maiores ilusões humanas
é acreditar que tudo aquilo que você sente vontade é legítimo. Porque, na maioria das vezes, essas coisas estão nascendo de outras coisas dentro de nós. Pode ter certeza disso. Olha que informação importante. Muitos dos nossos sonhos, ou vontades, ou desejos, são construídos a partir de carências emocionais. Eu sonho em ter uma família, eu sonho em ter um relacionamento maravilhoso, eu sonho em ter isso e aquilo. Das comparações sociais, eu sonho em ter o meu carro, a minha casa. A gente vive disso, da necessidade de validação, da necessidade das pessoas olharem para nós e nós acharmos que estamos sendo melhores. Experiências da infância, então, como a gente molda muito a nossa vida, os nossos sonhos, a partir de coisas que são literalmente desejos internos. Desejos internos. E aí, a gente pensa que isso muitas vezes é Deus. Mas é só você querendo muito uma coisa. E por favor, não se assuste, não tem nada de errado com isso. Às vezes a gente quer. A gente quer. Uma das coisas que eu realizei, que eu acho maravilhoso, foi ter a minha casa, minha. Né? Construir o meu ambiente. Isso é um sonho. Ou seja, muitas pessoas chamam de sonho aquilo que, na verdade, é uma tentativa de preencher um vazio. Às vezes é só isso. Deus me revelou que esse ano minha vida vai mudar. E aí vira o ano e nada. É só o seu desejo, talvez. E não que não seja legítimo, por favor, não me entenda mal. É legítimo, mas eu primeiro quero mostrar para vocês o aspecto humano, antes de mostrar o aspecto divino de Deus. Nós somos assim. É por isso que lá no livro do profeta Jeremias, ele escreveu o seguinte: olha, enganoso é o coração. Os nossos sentimentos, as nossas emoções nos enganam. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É difícil até para a gente entender o que a gente sente. Que dirá quando se trata de sonhos? Então, nem todo sonho, vontade, desejo é direção de Deus, e muitas vezes podem ser apenas tentativas legítimas de preencher um vazio dentro de nós. Ok? Agora a gente muda o aspecto. Entendendo quem nós somos e como nós funcionamos, entenda isso aqui. Primeiro, vamos separar o que é nosso e o que é de Deus? Primeiro entendimento que eu acho extremamente importante. Sonhos humanos geram pressa. Teve vontade de amanhecer um dia assim e falou, eu vou fazer isso, e já começou a correr atrás? Pois é, só que sonhos de Deus geram processo, é um processo. Às vezes leva uma vida. Não estou dizendo que o seu sonho vai ser assim. Agora, a gente tem pressa de certas coisas. Deus não. Deus não. Olha só, quando o sonho é nosso, queremos o quê? Rapidez. Vamos fazer. Quando o sonho é de Deus, ele trabalha como? Em etapas. Ele vai moldando, construindo, trabalhando. Gente, vocês não têm ideia de como eu demorei para entender isso. Vai trabalhando em etapas, porque eu queria que as coisas acontecessem da noite para o dia, e as coisas não acontecem assim. É por isso que lá no livro de Eclesiastes, eu não vou ler o primeiro verso do capítulo 3, que é muito conhecido, eu vou ler o verso 11, onde Deus diz assim, onde Salomão, o autor de Eclesiastes, diz assim, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Deus colocou uma coisa dele dentro de nós, mas ele fez tudo formoso no seu devido tempo. Mas se você for ler Eclesiastes 3, o primeiro verso diz assim, que para tudo há um tempo, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. E com Deus é assim, não adianta você querer atropelar a vida, não adianta você querer fazer com que as coisas aconteçam do seu jeito, na sua hora, da sua forma.
Ah, é o meu sonho, eu vou correr atrás. Mas calma aí, calma aí. Você sabia que a pressa é o grande inimigo da vida espiritual? Quem aqui já orou mais de um ano por um propósito? Levante a mão. Olha aí. Quem já orou mais de 5 anos por um propósito? Olha aí. Eu posso ir aumentando aqui que vai aparecer. A maioria de nós já orou anos. A pressa é o grande inimigo da vida espiritual. Então, quando se trata dos sonhos que são nossos, de dentro de nós, a gente tem pressa. Mas quando se trata de Deus, é um processo. É um processo, é uma construção. Quando os meus sonhos fracassam, entenda que Deus não falhou. Talvez Ele só te redirecionou. Só isso. Eu sonhei tanto em ter algo. Ah, mas eu tive foi isso aqui, é porque Deus entendeu que aquilo ali não era o melhor. Ele te redirecionou para uma outra coisa, que é tão boa quanto ou talvez melhor. Mas Ele entendeu que o que realmente seria bom para você, não era o que você queria aqui, mas para onde Ele te redirecionou ali. Então, quando os meus sonhos muitas vezes não dão certo, Deus não falhou. Pense assim, a oração não deu errado, a profecia não estava errada, só que Deus redirecionou o processo. Tudo tem seu tempo. E quando se trata de Deus, existe um processo. E a gente precisa entender isso. E eu fico pensando, quantas coisas Deus ainda quer fazer na minha vida, na sua vida, na minha história, na sua história, que são nossos sonhos, e talvez esses sonhos aconteçam de uma forma que você menos espera, e talvez de um jeito que você nunca imaginou, porque nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano, ou seja, não somos capazes de entender o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Simples desse jeito. Então, um dos maiores conflitos emocionais é interpretar frustração como fracasso. Tem hora que a gente fica um pouco frustrado. Mas isso não é fracasso, gente. Não é. Olha, eu queria que Deus fizesse diferente, tanta coisa. Eu queria que a oração fosse uma ferramenta assim. Se Deus visse que a gente está sendo sincero, pá, tinha que acontecer na hora. Ah, como eu gostaria que fosse assim. Como eu gostaria que, ao nos declararmos servos de Cristo e descermos as águas do batismo, não, você se lembra do seu batismo? Pois é, eu lembro do meu. Ah, como eu gostaria de ter saído daquelas águas totalmente renovado, mais inteligente, mais paciente, mais isso, mais aquilo outro, e tá. Saiu mesmo Marco Aurélio, só que agora com um compromisso para a vida inteira com Jesus. Qual não foi minha surpresa? Que eu descobri que a partir dali seria uma caminhada. Essas coisas instantâneas, elas podem até acontecer, porque se Deus precisar, Ele faz um milagre. Se Deus quiser, Ele pode fazer acontecer, sim. Mas quando se trata da concretização dos nossos sonhos, a gente precisa entender que às vezes Deus está redirecionando uma coisa ou outra para você entender melhor o que Ele quer para você. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele diz assim: sabemos, você já deve ter lido isso um monte de vezes, que todas as coisas, todas, boas, ruins, mais ou menos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E nessa perspectiva, muitas portas foram fechadas, porque Deus entendeu que ali não era o seu lugar. Muitas situações não se concretizaram, porque Deus entendeu que aquilo não era bom para você. Ou seja, gente, por favor, grave isso aqui. Nem tudo que deu errado foi perda. Algumas coisas deram errado porque não eram literalmente de Deus. Só você não sabia disso. Você não entendia. No seu coração estava tudo certo. Na sua cabeça estava tudo certo.
Mas para Deus, que conhece tudo, que conhece e tem consciência de tudo, para Deus não estava certo. E Ele preferiu poupar você. Às vezes eu me pergunto, de quantas coisas Deus me poupou? De quantas coisas Deus me livrou? De quantos caminhos Deus me redirecionou? Às vezes eu fico me perguntando, aonde eu estaria se naquele dia eu tivesse tomado aquela decisão e não essa? E eu fico muito feliz que muitas vezes o que prevaleceu não foi a minha vontade, mas foi a vontade do Senhor. Então, entenda uma coisa definitiva. Sonhos de Deus não anulam você. Eles reorganizam você. O sonho, quando é de Deus, ele é para reorganizar você e não para anular você. Ah, eu queria tanto e não aconteceu. Calma, vai acontecer. Talvez não da forma como você imaginou. Quem diria, hein? Você já parou para pensar? Quem diria que você estaria onde você está hoje, fazendo o que você faz, vivendo o que você está vivendo? Quem diria? Quem diria que você passaria por tantas coisas? E quem diria que aquele sonho que você teve lá atrás, ele acabou não se concretizando. E você se tornou uma outra coisa totalmente diferente. Sabe por quê? Sonhos de Deus não anulam quem a gente é, o que nós queremos para nós e para a vida. Eles fazem exatamente o inverso, eles reorganizam a gente para melhor. Para melhor. Então, existe sim um medo inconsciente em muitas pessoas. Se eu entregar meus sonhos a Deus, vou deixar de fazer o que eu quero? Aí que entra o dilema. Lembra que eu disse no início? Quem não tem Deus tem problema. Quem tem Deus, além de problema, tem dilema. Por quê? Porque a gente fica assim, se eu orar para saber se é a vontade de Deus e Deus falar que não é, então eu não vou nem orar. Eu vejo muita gente vivendo esse dilema. Mas não, deve ser de Deus, porque está dando tudo certo, né? Está funcionando, então está tudo bom. E a gente vai traçando esses caminhos. E muita gente tem medo de orar, e talvez Deus falar assim, não é isso que eu tenho para você. E você tem que abrir mão de uma coisa que você gosta muito, ou quer muito. As pessoas são assim, mas isso não é verdade. Olha, Deus não destrói sonhos, Ele corrige direções. Ele corrige direções. É por isso que o salmista, lá no Salmo 37, ele fala uma coisa que poucas pessoas entendem. Agrade-se do Senhor. Agrade-se. Esteja na presença de Deus. Fica perto de Deus, faça a vontade de Deus. E aí sim Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho, os seus sonhos, a sua história ao Senhor. Confie nele. E o mais, pode deixar que Ele fará. Mas olha como esse texto começa. Primeiro você tem que ser agradável aos olhos de Deus. E aí Deus vai olhar e vai dizer, filho meu, servo bom e fiel, está aqui, olha, a tua recompensa. Eu tive muitas recompensas na minha vida, muitas bênçãos, muitas. E eu sei que essas bênçãos, em sua maioria, foram porque eu procurei, durante a minha existência, agradar a Deus. E eu sei que essas coisas não vieram do nada, não foi por mérito, mas porque Deus olhou para mim e falou, então tá, meu filho, vamos deixar acontecer. Você entregou o seu caminho a mim, deixa que eu faça o resto. Aí, eu aprendi uma verdade que eu gostaria que você não esquecesse. Porque Deus fez isso comigo. Deus não anula sonhos. Deus purifica sonhos. Eu sonhei em ter uma vida e Ele me deu uma vida melhor ainda.
Eu sonhei em ter um sentido e Ele me deu um sentido maior ainda. Eu sonhei em ter uma carreira, Ele me deu uma carreira melhor ainda do que a que eu imaginei. Eu sonhei muitas coisas e Deus foi lá e purificou, melhorou, trabalhou a minha existência. E às vezes não é fácil, porque a sensação que você tem é só que Deus está tirando uma coisa que você quer muito. Mas eu aprendi que para Deus colocar a vontade dEle, Ele tem que tirar a nossa. A nossa tem que sair. Para Deus colocar muitas vezes o sonho dEle, Ele tem que ajustar o nosso também. Tem que alinhar. É por isso que o segredo será revelado nesta noite. O segredo não é abandonar sonhos, é submeter nossos sonhos a Deus. É submeter nossos sonhos a Deus. E Deus não quer pessoas sem sonhos. Por favor, eu sou um sonhador e amo ser assim. Lógico que nem tudo que eu sonhei aconteceu, eu entendo. E boa parte do que eu sonhei foi direcionado por Deus. Deus não quer pessoas sem sonhos, mas Ele quer pessoas que sonhem alinhados com Ele. Então, qual é a chave desse segredo? A chave desse segredo a chave não é desistir, a chave é submeter. Quando eu tenho um sonho, eu submeto este sonho a Deus. Olha que coisa interessante. Não a minha vontade, a Deus, a vontade de Deus. E aí as coisas vão se alinhando, né? Como está escrito em Provérbios: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele vai fazer o quê? Endireitar suas veredas. Ele vai ajustar tudo, vai colocar tudo no seu devido lugar. Só para a gente fechar, porque eu sei que vocês já entenderam. Seria basicamente o que eu quis dizer até agora. Sonho sem Deus é igual esforço sem sentido. Sonho com Deus é igual propósito com direção. Alinha. E aí a gente vai para uma aplicação terapêutica muito interessante. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês. Qual o sonho hoje que mais ocupa sua mente? Esse sonho é um propósito que você tem na vida ou é só uma necessidade interior que você quer atender? Existe paz ou ansiedade quando você pensa nesse sonho? Você já entregou esse sonho completamente a Deus? E por último, você está disposta a abrir mão, se isso não for da vontade de Deus? Vocês entenderam como funciona? Tem que alinhar. O segredo é esse. E a chave é submeter tudo a Deus. Amém, igreja? Então vamos ficar em pé, vamos orar. Que coisa boa. E dizer: Senhor, colocamos os nossos sonhos diante do Senhor, os submetemos a Ti. Orem comigo, Pai. Nós submetemos tudo que nós sonhamos, queremos, desejamos, temos vontade, Senhor, aquilo que ainda queremos alcançar e realizar, nós submetemos tudo a Ti, porque no fim é a Tua vontade que deve prevalecer e não a nossa. Sabemos que o Senhor é Deus bom, cuidadoso, que sempre olha para nós com compaixão. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me alcance, que o Senhor me leve a entender que tudo aquilo que o Senhor pensou para mim é muito maior do que aquilo que eu pensei a respeito de mim mesmo e para mim mesmo. E por isso eu me submeto à sua vontade, eu submeto os meus sonhos e os meus desejos todos à tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.